Queridos irmãos, nós estamos hoje reunidos novamente, mais uma semana, para a celebração da Páscoa semanal de Nosso Senhor. E nesse momento litúrgico, nós já em outros momentos nós estudamos, nós alertamos o que é liturgia, né? E hoje nós temos aqui um pouco de explicação do que significa multiplicar. Multiplicação. Um dado importante para que a gente entenda é que a primeira leitura da nossa liturgia, ela vai sempre estar ligada com o Evangelho. Jesus, no Evangelho, atualiza a primeira leitura, que é lá do Antigo Testamento. Ou mesmo que não seja, mas Jesus atualiza essa leitura. Nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Reis, quando lá no versículo 42, no final do versículo 42, diz assim: e Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Ele estava justamente falando do pão, ele estava falando de alimento. Eliseu não estava falando, dá ao povo para que beba, mas para que coma. Isso significa dizer também, meus irmãos, que nós temos que estar sempre ligado na primeira leitura com o Evangelho. Jesus atualiza. É como se a pregação de hoje, que eu vou dizer, que estou fazendo agora, você escute mais tarde uma missa e ela atualiza o que eu acabei de dizer. Então nós temos que ter este significado de alimentação, comer. Por quê? Na época de Jesus, nós temos também de entender isso, algumas coisas importantes a retratar, é que Jesus, quando ele diz que é o verdadeiro alimento, que ele é o verdadeiro pão da vida, nós temos que entender que isso se faz necessário a compreensão legítima do que é alimento. O que é alimento para nós? O que é alimento para cada um de nós? O que se faz alimento na nossa vida? O que se faz alimento na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal? O que é alimento para nós? Eliseu vem e diz: dá ao povo para que coma. O tempo vem nos mostrando algumas situações que nós temos que entender. Perceba, tem pessoas que dão mais atenção a determinadas coisas. Para ele, aquilo é o pão. Para ele, aquilo ali é o verdadeiro alimento. Nós temos que entender isso. A palavra de Deus nos atualiza todos os dias. Só que, infelizmente, levando lá para o que a gente comentou domingo passado, nós nos distraímos do que realmente nos alimenta, do que realmente faz sentido. Ora, é certeza que quando Eliseu fala que vai para um local, chamado e encaminha, ele que era um homem de Deus, certamente Eliseu, o povo já sabia que ele era um homem de Deus. Mas quando o povo sabe que ele é um homem de Deus, o que ele vai dar para o povo? Palavras, gestos, ações que levem aquele povo a comer isso e eles praticarem. É simples. Só que às vezes entra na nossa mente e a gente não pratica.
Ele mesmo diz: dai ao povo para que coma. Nós ficamos, por exemplo, o momento, por exemplo, é muito oportuno, inclusive, para que a gente diga isso. Dai ao povo para que coma. O que a gente está dando para o povo? Por exemplo, os governantes, o que os governantes estão dando para o povo que vem no sentido principal de Deus? São esses gestos, essas perguntas que nós temos que ter, assim como o próprio Eliseu teve. Às vezes nós de igreja, nós damos tantas coisas para o povo, mas que não faz nenhum sentido. Mas que não melhora em nada na vida das pessoas. Eu quero apenas competir. Eu quero apenas competir com o outro. Imagina, por exemplo, eu já dei esse exemplo e vou dar de novo, mas vou mudar aqui o personagem. Imagina eu ganhei R$1 milhão na loto. Vou fazer um posto de saúde aqui no Riacho. Vou de preferência fazer um bem pertinho do outro, posto de saúde. Lá vai ter a mesma coisa que tem no outro. Médico, enfermeiro, gente para trabalhar, a mesma coisa. Só que o posto é meu. Eu vou dar os mesmos serviços, a mesma coisa. Para que eu vou fazer esse posto? Não já tem um, está funcionando. Às vezes nós perdemos tempo em nome da igreja, dizendo que está fazendo alguma coisa, mas que não tem gesto, não tem significado nenhum. E nós precisamos raciocinar isso. Nós precisamos edificar o coração das pessoas, mas são com gestos concretos. E aquela pessoa está melhor, a minha família está melhor. O meu cotidiano de vida com o próximo, com o outro, está melhor. Por isso, a primeira leitura nos convida a dar ao povo para que coma. Mas se dá ao povo o que comer, mas tem que dar uma coisa boa e que faça sentido, e não com concorrência. Não. Nós anteontem visitando lá, visitando o Juazeiro, a guia turística nos passou uma informação que nós chegamos, foi ontem mesmo, nós chegamos no local, não foi ontem? Foi. Aí ela foi e disse: olha gente, aqui era uma igreja de São Francisco. Essa igreja de São Francisco foi criada para dispersar as pessoas que vinham para Juazeiro por meio de Padre Cícero. Se elas viessem, elas vinham para cá e dispersavam o povo. Mas de que adiantava fazer uma igreja de São Francisco lá em Juazeiro, se já tinha um em Canindé? Está entendendo? Ou seja, nós temos que dar ao povo algo para que eles comam, mas para que eles se sintam bem e melhor. E não com invenções. E isso eu estou dizendo porque eu digo porque estava lá dizendo, não estou inventando não. Isto acontece nos lugares, nas partes, e eu não estou inventando não. Eu digo porque eu tenho autoridade de dizer e mostro o dono dos bois. Não vou mais adiante porque não me cabe, não preciso mais ir. Mas eu estou dizendo para que nós abramos o nosso coração e os nossos olhos. Nós precisamos dar de comer ao povo, atenção. Nós precisamos dizer para que as pessoas estão vivendo, para que é que elas estão fazendo o que estão fazendo. E aí, nós somos convidados, justamente, dai ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Quando nós damos coisas boas para as pessoas, ainda sobrará. Quando eu dou o meu tempo para o outro, mesmo que seja para ouvir a sua lamúria, a sua lamentação, ainda me sobrará tempo para cuidar de mim. Ainda sobrará tempo para que eu faça mais pelo outro. Ainda será melhor
para mim e para o próximo, porque ainda sobrará. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Comerão e ainda sobrará. Nós temos que fazer os gestos bons, ser bons com os outros, mesmo que sejamos lapiados depois, mesmo que depois sejamos tacados pela ingratidão, mas ainda nos sobrará bondade para ser bons com os outros. Nós somos convidados a entender isso. Esta liturgia, do qual compreendemos 4 leituras, primeira leitura, o Salmo, que não deixa de ser uma leitura, a segunda e o Evangelho, vem nos dizer isso. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Deus nos sacia. Deus nos sacia. Nós é que às vezes achamos que estamos com fome. Olha, ontem, por exemplo, eu comi a viagem todinha, mas quando cheguei em casa, não estava com uma vontade mais grande do mundo de comer. Era fome? Não era. Era vontade de comer. E nossas imaginações, os nossos pensamentos, aquilo que hoje nós intitulamos como ansiedade, nos leva a fazer isso. Nos leva a agir dessa forma. Nós temos que nos alimentar justamente quando estivermos com fome. E a nossa fome de igreja na igreja, não é fome do bucho, não é fome que nós conhecemos, mas é a fome de querer conhecer a palavra, de querer conhecer Jesus, de querer. Nós nunca vamos tentar conhecer Jesus por necessidade. Deus não pode ser para nós necessidade. Não, eu estou precisando aqui, então vou lá. Por quê? Por que eu tenho que ir para Deus quando eu estiver precisando de alguma coisa? Ele me deu tudo que eu preciso, já está aqui. Eu nunca pedi, mas na hora que eu peço, na hora que eu vou atrás de Deus, é porque eu estou necessitando. Que arrumação é essa? Por que Deus tem que ser necessidade? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Você já parou para prestar atenção que a gente não oferece, na maioria das vezes, a gente não oferece coisa boa para Deus? Os filhos não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum, mas eu não ofereço ele para Deus. Agora, no dia que ele der trabalho, que vai para um lado, começa a tomar faz uma coisa por ali, ô Senhor, eu te ofereço meu filho, porque ele está me dando tanto trabalho. O marido não quer que a mulher vá para a igreja de jeito nenhum, e assim vice-versa, mas ele não quer de jeito, e fica aquela confusão. Senhor, eu te ofereço meu marido, para que ele, Senhor, mude de cabeça, e deixe eu fazer isso ou aquilo. Você já parou para prestar atenção? A gente tem que parar disso. Tudo bem que a gente apresente, a gente tem que apresentar a Deus. Senhor, eu te apresento essa dificuldade. Eu te apresento essa problemática. Me ensina. Veja como as palavras têm poder. Tem poder. Eu tenho que apresentar ao Senhor. Eu estou viciado em alguma coisa. Eu não tenho que pelo vício, não. Eu tenho que apresentar o vício. Senhor, me mostra uma saída para que eu saia disto. Nós temos que oferecer as nossas alegrias. Nós temos que oferecer aquilo que de bom nós temos. Ora, seu filho não lhe dá trabalho nenhum, sua esposa lhe ajuda em tudo, seu marido lhe ajuda em tudo, e você não oferece ele para Deus? Jardão, mas ele faz tanta raiva. Segunda leitura do livro da carta de São Paulo aos Efésios, versículo 2, lá no final. Escuta isso aqui para você prestar atenção. Não é eu que estou inventando, está aqui. Presta atenção. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos
uns aos outros com paciência e amor. Suportai-vos com paciência e amor. Isso significa aguentar tudo? Não. Não. Porque vai ter um momento que você não vai suportar. Mas suportou com mansidão e amor até onde deu? Beleza, ótimo, você fez sua parte. Nós não podemos desistir sem agir com amor. Nós não podemos desistir e não agir com paciência. Nós não podemos cair fora sem usar o amor e a paciência. Pelo contrário, é só através do corpo. Há um só corpo, há um só espírito, como também é só uma esperança. Meus irmãos, no final, só será nós, eu e a minha fé, você e a sua fé. Então não caia fora, haja com mansidão, apresente para Jesus. Mas não, nós passamos o tempo todo entregando o que não é bom para Deus. Não, Senhor, resolve aí para mim, resolve aí para mim. Tem que ter a minha contrapartida, tem que ter a minha parte, tenho que ir atrás também. Por isso, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esse negócio de estar batizando para cima e para baixo, não, batizou aqui, batizou acolá, tudo bem, não tem problema. Mas há um só batismo, há uma só fé, há um só Deus também. Cada vez é uma vez, mas nós temos que se situar e saber onde é que nós estamos e o que é que estamos fazendo. Não sou de passar carão desnecessário. Quando é necessário, tudo bem. Mas é muito difícil. Por isso nós precisamos escutar a palavra. Escutar a palavra, agir por meio de todos e permanecer por todos. É muito difícil, meus irmãos. Nós temos que permanecer em Cristo. Nós temos que permanecer em Jesus. E no evangelho de hoje, nós ouvimos um evangelho riquíssimo. Nós já conhecemos esse evangelho. Nós já sabemos como ele é. O evangelho que quando a gente diz, foi Jesus que repartiu o pão e multiplicou. Pois é, multiplicou o pão. Ora, quando se fala de multiplicar o pão, você já parou para observar que no início, Filipe, um dos que estava lá, ele agiu com aperreio? Preste atenção, então estava próximo da Páscoa, a festa dos judeus. Levantaram todos os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Já começou logo uma dúvida, meu Deus, e agora? É uma multidão. É tanta gente. Onde é que eu vou encontrar pão para esse povo todo comer? Onde é que eu vou encontrar alimento para todos eles? E aí, Filipe, dizendo isso, já interrompeu Jesus. Onde é que nós vamos encontrar tanta coisa para essa ruma de gente comer? Isso significa uma coisa: aperreio. Ou seja, entre Jesus tinha um aperreado. Isso é normal. Às vezes a gente está no trabalho, alguma coisa, tem um que é meio agoniado, e a gente acha que isso não é normal, mas na época de Jesus já tinha Filipe aí, aperreado. Ele tomou a frente e disse: Senhor, mas onde é que nós vamos achar tanta coisa para tanta gente? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Então, Filipe respondeu, mais uma vez o sinal do mesmo aperreado. Respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. E aí continua. André, que é um dos discípulos, irmão de Simão Pedro, então disse:
ali tem um menino, e com 5 pães, ele tem 5 pães de cevada, e tem 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? É evidente que se fosse todo mundo para cima, pegando logo, como a gente vê, não dá não. Não dá nem para começar. Mas Jesus age com calmaria e diz: fazei sentar as pessoas. Uma resposta para Filipe: fazei sentar as pessoas. O que Jesus quer dizer quando ele manda sentar as pessoas? Ele manda se acalmar. Significa dizer que no meio das perturbações, nós não podemos tomar decisões precipitadas. Ora, uma ruma de gente dessa, aí lá vai eu começar a cortar pão, não dá nem para a primeira fila. Significa dizer que nós temos que no momento das nossas dificuldades e aflições, ter calma, sentar. Nós não podemos tomar decisões precipitadas. E isso já veio até depois de Cristo, quando Aristóteles disse: não haja quando tiver triste demais e nem alegre demais, intermediário. Posso estar errado, mas em todas as vezes que você todas as vezes que você teve uma atitude, e esta atitude você estava zangado demais ou alegre demais, ela pode ter dado errado mais na frente. Pode prestar atenção, a maioria delas deu errado. Posso estar errado, mas acredito que não. Por isso, Jesus diz: manda sentar eles, cada um no seu lugar, manda eles ficarem quietinhos. Jesus também quer nos dizer isso, meus irmãos, que quando você, quando cada um de nós estiver meio angustiado, meio alegre demais, meio triste demais, calma, senta, e lá já dizia, no meio de uma relva. O que é isso? Acalma. No momento das suas dores, das suas angústias, você já pensou a coisas tão fortes? Eu tenho certeza disso. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou conseguir, mas você conseguiu. Por quê? Porque tem um Deus que acalma. Acalma. Nós não conseguimos resolver as coisas no meio das perturbações. Está aqui um exemplo. Nossa Senhora. Nossa Senhora estava no caminho, vendo tudo o que estava acontecendo com Nosso Senhor. Ela não foi para cima não, para tomar, sai, deixa meu filho, não. Ela seguiu fielmente e viu seu filho sendo morto. E Nossa Senhora saiu perdendo? Não, doeu muito, doeu bastante. Mas depois ela viu seu filho na glória, ela viu seu filho ressuscitado, ela viu seu filho sendo salvador da humanidade. Mesmo que as nossas aflições doa, atravesse o coração, mas não tome atitude precipitada. Pelo contrário, havia muita relva naquele lugar, muita tranquilidade, muita calmaria, muita. Quando todos, então, aproximadamente 5.000 homens, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Meus irmãos, Deus para nós é alimento. É alimento. E este alimento, ele deve ser aproveitado, tanto quanto precisamos. Precisamos entender isso, para que Jesus toma os pães e dá graças e distribui. Quando eu agradeço, quando eu me fortaleço, quando eu aproveito a coisa, as coisas se multiplicam. Ninguém sabia o tamanho dos pães. Poderia ser deste tamanho,
mas pela história seriam pães grandes. E ninguém sabia também, esses pães, se só tinha esses 5. No momento diz que era 5, mas todos começaram a trazer o que tinham e deram graças. E sobrou muita coisa ainda. Por isso, Jesus diz, quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Mesmo, meus irmãos, diante das nossas dificuldades, nós temos que recolher. Nós temos que recolher. Nós não podemos andar por aí desperdiçando. Nós desperdiçamos minutos da nossa vida sem querer ser melhor. O alimento da vida não é o pão que enche o bucho, mas é a fé que enche o nosso espírito. E nós não podemos desperdiçar ele por aí. Nós precisamos ativamente recolher os pedaços e encher os cestos com as sobras, deixando assim o grande sinal. Vede o sinal que Jesus tinha realizado, que era este: que aquele que transformou muitos pães e alimentou muita gente. Mas quando eles perceberam o sinal, que Jesus não chama de milagre, o evangelista não chama de milagre, chama de sinal. Eles recolhem. Quando ele percebe aquilo tudo, ele sai escondido e vai para outro lugar. Queridos irmãos, quando também nós ouvimos isso, nós temos que entender que nós não podemos desperdiçar os pães da nossa vida. Nós não podemos desperdiçar o pão da nossa vida com coisas supérfluas, com coisas que não alimentam nossa alma. Nós não podemos desperdiçar a palavra de Deus. Nós não podemos desperdiçar o que é de bom e o que os outros nos dão de bom. Pelo contrário, o que é bom vai sobrar. E quando sobrar, que eu saiba guardar para aproveitar. E eu pergunto a você, e deixo como final desta pregação: o que você está guardando? Quais são os pedaços de pão que você está guardando? Quais são os pedaços de pão que você está guardando? Você, como uma pessoa boa, mesmo sabendo das suas dificuldades, das suas aflições, guarda a tua generosidade, guarda a tua caridade, usa-o, mas quando usar, se sobrar, guarda. Tu vai precisar alimentar mais pessoas. Faça exatamente isso. Faça exatamente como diz a segunda leitura: suporte com amor, suporte com paciência. Mas guarde tudo isso, porque você pode precisar depois. Não seja ignorante. Não seja ignorante. O ignorante faz completamente ao contrário. Não, eu já comi agora, então deixa aí o resto. É como quem cozinha, mora numa casa, 3 pessoas, cozinha 1 quilo de arroz, come um pouquinho, deixa o resto lá, o sol está tinindo, faz um calor, quando é de noite está azedo. O que ele faz? Bota para as galinhas. O ignorante faz isso. Se esquece de botar na geladeira para o outro dia. E aí daqui a pouco, mas eu não tenho nada. Não seja ignorante. Os sinais do pão de Deus estão diante de nós, do nosso dia a dia. Guarda o teu pão. Guarda. E faz o melhor para que tu continue vivendo melhor. Mas não seja ignorante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e